Então tá. Então bom dia a todos aí, todos chegando aí. Gabriel também, Ana Clara, Isabela, Matheus Amaral, meu jovem, Letícia Monteiro, todo mundo aí de boas. Parabéns, muito bem. Meu povo e minha pova. Vamos lá então para nossa aula de hoje de ensino religioso. Oh my God, coisa linda, cara. Eu tive com tua avó essa semana, Ana Clara. Eu tive bem que sua avó foi final de semana. Acho que foi final de Como é, semana, né? tio? A Nilza. A mãe da minha mãe? Isso. Ah. Tive com ela, acho que foi final de semana. Passei lá na casa dela. É. Viu? Fica de olho que eu sei onde tua avó mora, tua mãe mora, ó. Vou lá só, ó. Ai, que bobeira. Pode ficar tranquilo, não deduro vocês, não. Só não posso mentir quando o pai pergunta alguma coisa, né? Agora, o pai ou a mãe pergunta alguma coisa, não posso mentir mais. Não deduro ninguém, não. Beleza? Vamos que vamos então, gente. Ai, ai. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, se você que tem o hábito de pegar no seu caderno, anotar algumas informações, nós vamos falar hoje sobre, o tema de hoje, o assunto de hoje é sobre o profeta da paz, tá? O profeta da paz. Peraí que eu vou pegar aqui o caderno. O profeta da paz. A gente vai falar do profeta chamado Eliseu, e ele tem essa atribuição de como se fosse um profeta da paz. A gente vai entender um pouquinho por quê. Levante a mão, que eu vou profetizar. Levante a mão, que eu vou profetizar. Chega de sofrer, pare de chorar, que a vitória vai chegar. Beleza pura, minha gente. Então vamos lá. Olha só que coisa interessante. Quem respeita as pessoas ajuda a construir uma comunidade mais pacífica e segura. Quem aprende a respeitar as pessoas, ela contribui para a sociedade, para a humanidade. A falta de respeito talvez seja grande erva daninha, um grande vírus, uma grande bactéria que envolve a sociedade. Se todas as pessoas pudessem aprender a respeitar os outros, os limites dos outros, isso tudo ajuda muito. Quando a gente aprende a respeitar as pessoas, a gente aprende a respeitar o ambiente, respeitar o limite quando chega, isso ajuda muito a construir uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, né? E por isso que nós estamos aprendendo a palavra de Deus aqui, que ela sempre ensina para nós. Hoje vamos ver, eu vou falar sobre 3 personagens aqui inicialmente, só para vocês poderem conectar com esses 3 personagens na nossa história, tá? Na nossa história presente, né? Pessoas que viveram entre nós e fizeram grande diferença por onde passaram, né? E assim, sem usar nenhuma força bélica, nenhuma força de arma, nenhuma alguma coisa nesse sentido. Vou falar sobre um primeiro personagem, e aí você pode anotar esse personagem aí, se chama Gandhi. Tá? O nome dele é Mahatma Gandhi, mas só Gandhi já serve. E Gandhi foi Gandhi é com Gandhi. Tá? Gandhi se escreve assim, G-A-N, ó, G de gato, A de árvore, N de navio, D de dado, H de homem e I de idiota.
ok? Gandhi. Gandhi. Tá, Gandhi se escreve assim. Então, Mahatma Gandhi foi um dos grandes líderes mundiais, assim, até hoje tomado por exemplo, por um homem que libertou a, a Índia, né, o país da Índia, da opressão dos ingleses sem nenhuma arma. Tudo de forma pacífica, tudo na área do argumento, na área da motivação, da influência. No tempo de injustiça e de opressão, ele conseguiu trazer libertação a um povo inteiro, com um movimento que trouxe uma libertação nacional do poder de governo lá dos ingleses, fez uma revolução sem violência nenhuma, sem violência nenhuma. Mahatma Gandhi foi um dos personagens então da história que fizeram isso. Outro personagem também que trabalhou contra a segregação racial nos Estados Unidos, ou seja, a separação social nos Estados Unidos, onde de negros e brancos, né? Aí você percebe que ainda existe, né? Ainda existe essas questões, né, dos brancos, dos negros, tanto no Brasil também existe um pouco. Você pode perceber que, inclusive, piadas ou expressões revelam um pouco de racismo, né? Você fala assim, pô, um exemplo. Você vê um negro correndo na rua, corre atrás que é ladrão, tipo assim, entendeu? As brincadeiras, ó. Preto só faz, né? Quando não faz na entrada, faz na saída. Você vê expressões que são altamente racistas. Altamente racista. Uma coisa assim, você, pô, negro também não faz nada, por que negro? Por que não bota branco? Você entende? A coisa tá preta, a coisa tá certo? Então, olha só como é que o pessoal vai sempre. Expressões, a gente vai vendo que tem um tonzinho ali de racismo, um tonzinho de, de, sabe, dessa questão ainda racial. E Martin Luther King foi um dos personagens, tá? Martin Luther King. Se você pesquisar sobre esses personagens, você vai encontrar vasto material deles. Martin Luther King, ele foi também um homem que levantou o movimento. Ele foi praticamente forçado a começar um movimento de luta dos negros nos Estados Unidos para que houvesse uma libertação da opressão dos brancos, né? Onde eles pudessem ter, para você ter noção, os ônibus, por exemplo, os negros tinham que sentar no fundo do ônibus, os brancos sentavam na frente, não podia sentar juntos, era assim um horário diferente, tinha ônibus só para negros, era uma coisa impressionante, como se o negro não, se a raça negra não fosse gente, né? Como se não fossem pessoas, seres humanos. Então existia esse ambiente muito pesado. Então Martin Luther King foi quem lutou por essa libertação, e ele dizia a famosa frase I have a dream, né? Dizer eu tenho um sonho, onde poder ver brancos e negros caminhando juntos, né? Andando juntos, tal. Ele começou a trazer um discurso que ficou marcado na história e trouxe grandes evoluções, né? Se hoje não está pior, porque essas pessoas lutaram por isso. Na África do Sul também temos um outro personagem que ele lutou também contra a segregação racial. Talvez na África do Sul fosse ainda mais intensa do que nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tinha também a parte bem intensa, que tinha até a Ku Klux Klan, que era uma seita religiosa que inclusive matava negros, tá? Queimavam, botava a cruz pegando fogo na frente dos negros para poder ameaçá-los, expulsá-los, maltratavam, batiam. Então botavam uns capuchos, né, umas roupas brancas, tal, e eles eram a favor de uma raça pura, tal, nessa ideia. Como o próprio Hitler, né, depois veio intensificar isso antes da Segunda Guerra Mundial, quando ele quis eliminar judeus, negros e homoafetivos também, e porque ele queria uma raça pura, né? Então Hitler ele também trabalhava essa questão, essa raça ariana, uma raça pura, branca.
Então, dentro desse contexto, nós vamos vendo aí essa visão. E lá na África do Sul, inclusive, tinham banheiros que eram separados, tá? Tinha um banheiro só para negros e banheiro só para brancos. O comércio só para negros e o comércio só para brancos. Eles separavam tudo, era coisa assim terrível. O ônibus também, ônibus para negros, ônibus para brancos, para branco. Então existia essa distinção racial. E não olhavam para as pessoas como seres humanos, né? E aí você vê que pessoas que promoveram a paz sem usar nenhuma arma. Inclusive, Nelson Mandela, na história mais recente, morreu há pouco tempo, ele havia sido preso e ficou preso durante 30 anos preso. E quando ele sai e consegue depois de forma espetacular, se tornar presidente da África do Sul. E aí perguntam para ele o que ele iria fazer com aqueles que o prenderam, que fizeram tanta coisa má com ele. Ele montou uma comissão chamada Comissão do Perdão e liberou perdão para todas aquelas pessoas, porque ele não queria promover, replicar aquilo que fizeram com ele. Então, olha só o nível de consciência, o nível de estabilidade emocional desses homens para aguentar essa pressão. E hoje nós vamos falar um pouquinho também, dentro desses homens dignos aí, além do próprio Jesus, né, que veio à Terra como para trazer a paz, né, trazer a paz fora da paz humana, fora da paz comum. Mas Eliseu é chamado de profeta da paz, porque no Antigo Testamento ele realizou uma quantidade de milagres assim absurdos. Ele fez, na verdade, o dobro que Elias, e foram até extraordinários. Um deles foi até o seguinte: ele, depois de morto, existia uma invasão de um país vizinho querendo tomar Israel, e aí eles estavam enterrando uma pessoa, e quando eles viram que os inimigos estavam chegando, largaram o corpo do cara no meio do caminho, né? Deixa o cara já está morto, largaram ele em cima do túmulo de Eliseu. Quando ele encostou no túmulo de Eliseu, o cara ressuscitou. Então, até depois de morto, Eliseu estava fazendo milagre. Tá? Então, é interessante. Porque o corpo de Eliseu estava lá bateu nos ossos de Eliseu e o homem ressuscitou. Essa história, se você quiser ver, está lá em 2 Reis, no capítulo 13, 14 a 21. Tá? Essa história fala aí que o cadáver, quando bateu no corpo do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Tá? 2 Reis 13, 14 a 21. Você vai ver isso aí. Tá? Mas ele não foi só destacado pela questão dos milagres, né, tal, mas porque ele trabalhava para o povo e amava o povo israelita, fez muitas coisas maravilhosas por eles. Interessante porque ele foi sucessor do profeta Elias, que era um grande homem de Deus, e Eliseu teve o privilégio de crescer num lar onde respeitava muito a Deus, e isso o ajudou muito, ensinaram então a ser uma pessoa muito respeitadora às coisas de Deus. Ele era tranquilo e amável, esse camarada. Então, ele sabia viver bem pelos princípios. Algo interessante, um belo dia, Elias saiu para buscar assim um sucessor, e sabe o que aconteceu? Ele estava fazendo as coisas de Deus, tal, e ele sempre encarava os desafios e vencia os desafios ali que eram propostos para ele. Só que para ele poder seguir o profeta Elias, ele teve que abandonar a família, abandonar tudo, para ele poder realmente se colocar na missão que Deus havia chamado ele para poder fazer, né? E Elias, então, quando viu que Eliseu não queria soltar dele, falou assim: rapaz, esse camarada aqui não vai me largar, não. Aí Eliseu falou assim: Senhor, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ou seja, tudo que ele fazia, ele queria fazer em dobro. Olha como é que Eliseu tinha mentalidade. E aí ele falou assim: então tá, se um dia que Deus me chamar, que eu for chamado para o céu, você me vê eu subindo ao céu,
você vai receber o que você pediu. E foi dito e feito. Ele viu mesmo e recebeu, aí a capa de Elias ficou com ele, e ele recebeu porção dobrada. Tudo que Elias fez, ele fez em dobro. E muito interessante isso. O primeiro teste dele foi quando ele tocou na água, né? Ele tocou bateu pegou assim, tocou na água do Rio Jordão, o Rio Jordão abriu diante dele assim, ele atravessou o rio, confirmando que o que Elias disse estava acontecendo na vida dele. Então Eliseu foi bem diferente do profeta Elias, tá? Enquanto Elias falava mensagem de condenação para a nação de Israel por eles estarem fora do padrão que Deus havia estabelecido, né? E reprovando o povo, Eliseu não. Eliseu ensinou pacificamente ao povo ao qual era o caminho que conduzia a Deus. Então o povo era mais pacífico. Só que aconteceu um negócio, o cara que era tão calmo, tão pacífico, aconteceu uma situação que foi inusitada. Aconteceu uma situação em que 42 rapazes ficaram zoando Eliseu. Eliseu estava passando, eles ficaram zoando ele. Sabe fazendo o quê? Alguém conhece essa história? Sabe o que eles estavam zoando Eliseu? Estavam chamando ele de careca. Eliseu estava pensando, e Eliseu era careca. Aí eles chegaram e falaram assim: ô, careca! Careca! Fala aí, seu carecudo! Alguma coisa assim. Eles ficaram zoando ele e chamando ele de careca. Sabe o que aconteceu? Eliseu ficou bravo com eles, cara. Eliseu ficou bravo com eles que estavam zoando. E assim, a ideia de Eliseu, naquela época, ser um profeta, ele era um homem muito respeitado, porque ele era um homem que tinha conexão direta com Deus e conversava com Deus e explicava as coisas de Deus para as pessoas. Então as pessoas tinham muito respeito por ele por saberem disso. E aconteceu então um fato que foi interessante. Até é importante os jovens lerem hoje isso, aprenderem hoje isso, por quê? Para tirar uma lição acerca do respeito, né? Especialmente em relação às coisas de Deus, né? Muita gente desrespeita as coisas de Deus e as pessoas de Deus. Mas olha o que aconteceu. Lá, essa história se encontra em 2 Reis, né? 2, capítulo 2, versículos 23 a 25. Então, após Elias ter subido ao céu, muita gente não acreditou que Eliseu era de fato um sucessor de Elias. Então, entre os incrédulos havia ali um grupo de rapazes, os quais, sem nenhum respeito, começaram a caçoar de Eliseu, dizendo: seu careca, fora daqui, sobe daí, sobe, seu careca. E começaram a ficar falando com ele. Então, essa zombaria tinha 2 significados ali naquele tempo, naquele momento. Em primeiro lugar, era uma alusão, ou seja, era a respeito de uma forma assim, era da irreverência e não aceitação, ou pelo menos não acreditarem que Eliseu era o sucessor de Elias. Tá? E a segunda coisa, tratava-se de uma ameaça à vida do profeta. Quando Eliseu estava passando ali sozinho, aqueles 42 rapazes estavam ameaçando a Eliseu. Passa daqui, seu careca. Tipo assim, aí, careca, se tu não passar daqui, nós vamos te pegar. Tipo assim, entendeu? A expressão hebraica dá essa ideia que eles estavam tipo ameaçando Eliseu. Aí, naquela época, os leprosos costumavam raspar a cabeça como sinal de desprezo e rejeição. Ou seja, as pessoas olhavam para ele e tinham que demonstrar desprezo e rejeição. Então, quando eles caçoaram de Eliseu, chamando de careca, talvez, pode ser, estivessem comparando a um leproso, zoando ele e falando do leproso. Ela parece um leproso, parece um aidético, parece entendeu? Alguma coisa assim, desrespeitando ele ali, que era uma coisa. Então, os leprosos não podiam andar no meio das pessoas por causa do medo que o povo tinha da contaminação. E naquela época a lepra era uma doença que matava as pessoas, que separava as da convivência. Assim, a vida do profeta, então, estava correndo ali um certo perigo, porque o pessoal estava com medo, de repente, e querendo agredi-lo até. Aí sabe o que aconteceu? Eles estavam, de repente, formando ali uma gangue para pegar o profeta. E sabe aquela gangue, quando junta um montão de galera, fica todo mundo valente?
né? Junta todo mundo, fica todo mundo valente. Juntou a gangue, a galera fica valente. E aí todo mundo quer pegar. Beleza. Só que eles mexeram com o homem errado, né? Mexeram com um cara que era representante direto de Deus ali. E o que aconteceu foi o seguinte, é que duas ursas saíram no meio do bosque e atacaram os 42 rapazes. Exatamente. Atacaram os 42 rapazes. Mataram os 42 rapazes. Duas ursas. Imagina se isso acontece hoje, você implicar com alguém e aparecer de repente, sei lá, um leopardo, uma onça e te engolir. Uma onça aparecia aí, e sei lá. Então, imagina, naquela época, então, veja o que aconteceu. Já pensou se isso acontecesse hoje? Que doideira. Então, a Bíblia diz algo interessante, eu quero que você anote aí. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Olha só o que está escrito nesse texto aí. Gálatas 6, versículo 7. Aqui da nossa lição de hoje, o profeta da paz, que é Eliseu. Olha o que diz Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Então, nós temos que ter cuidado naquilo que nós semeamos, que nós plantamos na nossa vida e na vida das pessoas. Ok? Até aí? Sim. Muito bem. Então, Eliseu era um homem que tinha uma preocupação extensa em manter a ordem, manter a paz, e Deus estava junto com ele. Eu quero ler um trecho aqui que eu separei para vocês sobre a questão do respeito, e eu quero que vocês prestem atenção aí, tá? Eu não quero aqui fazer, lógico, um tratado, né, sobre a importância do respeito, mas uma coisa deve ficar, eu quero que fique clara para vocês. Nós vivemos numa época de grande falta de respeito. As pessoas não respeitam os mais velhos, não respeitam os pais, não respeitam autoridades. As pessoas são muito desrespeitosas. Tá? Se a gente fosse fazer uma lista, por exemplo, de atitudes que expressam desrespeito, seria enorme. Indo dos filhos que desrespeitam os pais, passando pelas pessoas que desrespeitam seu corpo com o uso, por exemplo, de drogas, até as empresas que desrespeitam os clientes, os governos que desrespeitam as pessoas que são os cidadãos, né? E isso não é motivo para aumentarmos ainda mais o desrespeito. Aumentarmos ainda mais a lista de desrespeito. Por exemplo, eu estava falando com uma turma agora, acho que era do 8º ano, turma do 8º ano. Aí eu estava falando com a turma, tinha 2 alunos que não estavam ligando a câmera. Aí eu fui e tirei da sala. Né? Por quê? Quando uma pessoa não liga a câmera, ela está agindo com respeito ou desrespeito comigo? Desrespeito? Com desrespeito. Porque se eu estou aqui, né, dando meu tempo, doando meu conhecimento, doando minha energia, dando meu trabalho aqui para a pessoa, e a pessoa está numa sala virtual, é como se estivesse na sala física. Imagina, alguém que não está na sala, ele está o quê? Está ausente, não é verdade?
Então, quando a gente está aqui, a gente está se vendo, a gente está percebendo, a gente vê as expressões, ainda que a gente não possa estar presencialmente ainda, mas a gente está aqui se vendo. Então, é o respeito que eu tenho por você e que você tem comigo aqui na sala de aula. Quando eu fecho o vídeo, a não ser que seja por uma circunstância lógica, inevitável, às vezes aparecem alguns pais desavisados na imagem, às vezes está com roupa de dormir, ou está varrendo, limpando alguma coisa, aí você vai fechar, lógico, ou precisa ir no banheiro, alguma coisa rapidinho, tem que fechar, lógico, é normal. E são situações esporádicas, né? Mas não é aquilo que falta com respeito. Então, veja, respeito é uma atitude de tratar os outros com honra, com cortesia e carinho. Sabe? As pessoas merecem serem bem tratadas. Você quer ver uma coisa muito simples que você percebe, como as pessoas às vezes são grosseiras e ignorantes e não têm respeito? Coisa simples. Você chega em algum ambiente e você fala bom dia. Tem gente que não responde. Você fala boa tarde. Tem gente que não responde. Falta de respeito, falta de educação. Coisas simples, sabe? Agradecer quando alguém faz um ato bondoso para você. Né? Oh, muito obrigado. Coisa simples. É uma questão de você ampliar isso. Então, o carinho que as pessoas merecem ou deveriam merecer deve ser expresso através de um respeito, no mínimo respeito. Os idosos, por exemplo, o idoso entra num ônibus, tem gente que não dá lugar para o idoso. Falta de respeito com os mais velhos. Tem gente que vai lidar com um idoso e fala como se estivesse falando com um garotinho qualquer. Uma pessoa idosa é muito já vivida, já passou por tantas coisas, o corpo já não funciona mais da mesma maneira. O cansaço, as dores são diferentes. E fica um montão de jovem lá sentado com falta de educação. E, no mínimo, respeito por uma pessoa idosa, que já viveu tanto, sofreu tanto. Então, são coisas simples que a gente deve prestar respeito, honra. Então, respeito é a atitude de tratar, vou repetir, respeito é a atitude de tratar bem os outros com honra, com cortesia e o carinho que essas pessoas merecem ou deveriam merecer. Né? O respeito pode se manifestar de muitas formas. Por exemplo, você tem respeito, você pode ter respeito, inclusive com um mar. Quando a onda vem, você tem que ter respeito com o mar, porque se você não respeitar o mar, você pode ser engolido pela onda ali e ser levado embora. Se você não tiver respeito com alguns ambientes, você pode ser preso. Você chega no fórum, você não pode chegar de bermuda no fórum. Você não pode entrar com qualquer roupa, de chinelo, não pode. Você tem que demonstrar respeito. Né? Como na sala de aula, você tem que demonstrar respeito. Um exemplo também, de forma muito simples, se você desacatar uma autoridade pública, você também pode ser preso. Respeito. E hoje existem muitas pessoas que estão desrespeitando demais e não sabem o cuidado, por exemplo, que precisam ter. O corpo, quando a gente não respeita o nosso corpo também, nós causamos alguns problemas no nosso corpo. Cuidado com o corpo. É uma forma de respeitar a nossa vida. E também respeitar a dificuldade das outras pessoas. Tá vendo? O respeito ele abrange diversas áreas. Não é só nessa área social, mas pessoal, física, emocional, financeira. Se você não respeitar o limite financeiro que você tem, você estoura tudo. Então é tudo isso. Se você ganha, por exemplo, R$ 20 por mês, aí você vai comprar um produto de 30. Adianta? Você fica devendo na cantina da escola R$ 30, mas você ganha só 20.
Já estourou teu orçamento. Então tem que respeitar os limites. Isso vai ajudar. Então ter respeito é você, na verdade, desenvolver uma educação, aprender a ouvir os outros, não furar fila, não espalhar fofocas, né? Seguir as regras, obedecer os limites. Isso é muito importante para você, tá? Anote aí um versículo, então, final aí da nossa aula, um versículo final aí para a gente poder meditar sobre ele. Olha só esse texto aqui, escreve, eu vou até lê-lo devagar para ficar mais fácil você anotar. Se encontra em Provérbios 13, versículo 15, tá? É o seguinte: quem tem juízo ganha o respeito de todos. Olha só, quem tem juízo ganha o respeito de todos. Quem tem juízo ganha o respeito de todos. Mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Provérbios 13, 15, falando exatamente sobre a importância do respeito. Então, respeite mais os seus pais, respeite mais seus avós, respeite mais as circunstâncias. Respeito é bom e eu gosto. Respeito é muito importante para que te desenvolva uma sociedade melhor. Tá ok, gente? Tudo bem? Então sejamos pessoas da paz e não de arrumar confusão e problema. Pelo amor de Deus, Pai. Tá bom? Um beijo na bochecha de vocês e até a próxima aula sexta-feira, tá bom? Beijão. Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.